nós estamos falando aqui então de 7 estágios, né, do ciclo de desenvolvimento da criança. E o primeiro deles, que é chamado a fase do ser, ela vai aí desde o nascimento desse bebê até os seus 6 meses de vida, né? E nessa fase, o bebê ele tem fome do contato. Ele precisa se sentir aceito, ele precisa sentir que ele é bem-vindo. E essa fome de contato, de reconhecimento de que ele é bem-vindo, ela precisa ser saciada para que não fique nenhum furo nessa fase para ele, né? Então ele tem que ser pego no colo, ele tem que estar em contato pele com pele ali por várias horas por dia. É bacana conversar com o bebê, dizer para ele que ele é bem-vindo, que ele foi esperado, que ele foi aceito, que ele foi esperado com muito amor, foi aceito, dizer que ele é saudável, que ele é muito bonito, né? Dar um banhozinho ali com calma, cantar para esse bebê. Se ele chorou, vá até ele para suprir o que ele precisa. Não deixe ele ficar chorando por muito tempo. Então é uma fase onde o se sentir bem-vindo é muito importante. O contato físico aqui, o pele com pele, principalmente com a mamãe, ouvir a voz da mamãe, faz total diferença aqui no desenvolvimento dessa fase. A segunda fase, que é a fase do fazer, que ela vai aí dos 6 meses até 1 ano e meio, já é a fase em que a criança quer experienciar a vida, ela quer experimentar as coisas, ela começa já a querer fazer um movimento de tentar fazer as coisas por si só. É quando o bebê já começa a engatinhar. Aqui os dentinhos já começam a nascer e é muito importante nesse momento que a papinha já não esteja tão amassadinha para que ele possa verdadeiramente experienciar o mastigar, né? E os dentes também já começar a nascer de uma maneira mais saudável, né? Aqui ele tem necessidade ainda muito grande de sugar e aqui eu também deixo a importância do bico, né, que é a fase oral do bebê que vai ali até próximo aos 2 anos. Ele tem uma necessidade oral, de estímulo oral muito grande e o bico aqui é muito importante, né. Às vezes a criança começa a morder muito forte nessa fase, né, depois aí de 1 ano e meio, indo para a próxima fase aí, e ela morde, na verdade, com a intenção de mostrar que ela já consegue se defender, né? E aqui nessa fase é interessante que os pais explicam, falam que não pode. Às vezes o papai ou a mamãe até chega a dar uma mordidinha, não tão forte, para a criança ver, né? Como que funciona, e na maioria das vezes essas iniciativas não funcionam. E geralmente só funciona, só resolve quando uma outra criança devolve a mordida ou quando a outra criança o morde. Porque nesse movimento de outro par, um par dele, está fazendo o mesmo com ele já começa a desenvolver aquele pensamento de causa e efeito. Ele já pensa assim: opa, isso dói, e eu mordo, eu me defendo, eu ataco, mas o outro também tem força, né? E é muito bacana isso, até mesmo os pais permitirem esse processo, né, da criança experimentar que o que ela faz já começa a ter algumas consequências, né? A Sofia nessa fase ela mordeu, mas o contexto com que ela mordeu foi um pouco diferente, porque ela foi uma criança sempre muito para frente, e quando ela entrou para a escola, ela entrou já desfraldada e não mamava mamadeira, não quis pegar bico, e aí ela já chegou na escolinha, ela não teve aquela fase de adaptação, ela não chorou para ficar na escola, ela não quis ficar agarrada na barra da minha saia, não, ela foi bem assim, para a vida mesmo, né? E o que acontece? Na salinha dela tinha muitas crianças que ainda dependiam muito desse contato físico, sabe? Que dependiam muito de colo. Muitas das crianças também ainda usavam fralda, ainda mamavam. Ainda tirava aquela sonequinha, né, no meio da tarde. E aí a Sofia começou a perceber que... Começou a morder, na verdade. Aí a Sofia começou a morder, a escola me chamou para conversar comigo, para perguntar se estava acontecendo alguma coisa e tal. E eu disse que não, que em casa estava tudo tranquilo. Mas essa escola, ela tinha um grupo
no Facebook e ela postava fotos diárias, né, de vários momentos da criança ali para os pais acompanharem. E fui olhar essas fotos para entender o que estava acontecendo. E aí eu percebi que a Sofia, apesar dela já estar ali com 2 aninhos, em todos os momentos em que eram feitas postagens da turminha dela, ela nunca estava de mão dada com a professora ou estava no colinho da professora. Sempre estavam ali aquelas crianças mais dependentes de cuidado. E a Sofia sempre estava mais no cantinho, né? E aí eu observei aquilo, achei essa observação interessante, voltei na escola e falei a respeito. Foi só os professores, né, começar a dar um pouco mais de atenção, entender que aquela criança, que apesar dela ser um pouco mais para frente, já ter um pouco mais de autonomia desenvolvida, ela também tem necessidade de reconhecimento, de carinho, de atenção, né? E foi só a professora começar a ter esse contato mais próximo com ela, né, de realmente pegá-la no colo, pegar na mãozinha dela, mesmo que ela não pedisse por isso, ela parou de morder. Então, é uma fase que ela pode trazer alguns sinais de que algo está acontecendo, mas também pode ser da fase, faz parte do processo, do ciclo de desenvolvimento da criança experimentar, entender como ela se defende, como ela ainda está muito na fase oral, geralmente ela parte primeiro para experimentar ali a sua defesa pela mordida. Tá bom? Uns reforços positivos, né, dessa fase aqui que é bacana, é realmente contato físico, é muito abraço ainda, beijo, colo, né? Mensagens de incentivo aqui que transmitem a permissão para que a criança possa experimentar, que ela possa vivenciar o que ela quer vivenciar e principalmente que ela possa encontrar aqui as soluções para os seus desafios, né? Que ela possa já começar a trabalhar o seu raciocínio, de entender, de procurar o que eu posso fazer para tomar água sozinho. Ah, será que se eu subir nesse banquinho aqui eu consigo pegar a água ali no filtro? E dependendo do que for a solução, com supervisão, deixar que ela experimente para ver se a solução que ela pensou pode ser válida, né? Aqui também é muito bacana porque é uma fase em que a criança ela vai querer experimentar, né? Mexer nas coisas, né? Geralmente ela vai subir nas mesinhas de centro, ela vai querer escalar as coisas, ela vai querer mexer nos itens de decoração da sua casa. E se a criança é muito tolhida aqui nesse movimento, ela se torna um adulto sem iniciativa. Então, se ela está na sua casa, se é o ambiente dela, é bacana você tirar do raio de visão dela ou de que ela possa tocar, por exemplo, coisas que ela pode se machucar. Por exemplo, na minha casa, nessas fases, eu tinha um rack na sala que tinha uns puxadores quadrados, de umas pontas finas, eu tirei os puxadores das gavetas, eu guardei aqueles itens de decoração que poderiam quebrar, que as crianças poderiam machucar. Então, eu tirei coisas que eram perigosas para que elas entendessem que ali, naquele ambiente, que é o ambiente delas, elas poderiam explorar, né? Elas poderiam experimentar e e é bacana aqui, então, você pensar nessa possibilidade e deixar para que ela entenda que ela não pode mexer, por exemplo, quando ela vai na casa de visitar, por exemplo, quando você for na casa de alguém e esse alguém, a casa dele tem lá coisas que machucam, então ali você tem que estar supervisionando, você tem que estar mais próximo, você tem que estar acompanhando, né? E também já começar a dar os insights que não, isso aqui é dessa casa, é dela, ela gosta, isso é perigoso, aqui você não pode mexer, né? Então, é uma fase onde o fazer, o querer experimentar é importante, a permissão para fazer isso sim também, mas também é muito importante entender que é uma fase em que merece também uma supervisão mais de perto, né? A terceira fase, que é a fase do pensar, aqui é uma fase meio que de rebeldia da criança, porque ela começa já a querer testar as suas opiniões, né? Aqui ela já quer fazer as suas escolhas, ela quer escolher a roupa que ela vai pôr, ela mesma quer escovar os dentes, ela mesma quer pentear o seu cabelo, né?
E aí ela vai usar roupas descombinadas, ela vai usar um short verde com uma camiseta amarela, ou vai colocar, no caso da minha menininha Sofia, ela adorava colocar N coisas no cabelo, então ela ficava com o cabelo de rabicó, com tic-tac, com lacinho, ela gostava de se emperequetar bastante, né? E se vai ficar em casa, tudo bem. E se você permitiu que a criança escolha, né, a roupa, que você não critique, que deixe ela fazer os movimentos de pentear o cabelo, sabe? Não critica, deixa ela experimentar, né? Ser ela, escolher e ter as suas decisões. E se por um acaso você vai em algum lugar, num casamento ou numa festinha, por exemplo, você dá 3 opções para ela. Você tira lá 3 opções de roupas e deixe ela escolher uma das 3, né? Para ela para ela sentir que ela ainda tá podendo escolher, né? Aqui nessa fase a rebeldia é interessante porque eles querem tentar e eles acham que eles dão conta de fazer as coisas e geralmente eles nem pedem ajuda. Então aqui a criança quer carregar um saco de açúcar de 5 quilos e mesmo tanto pesado ele quer pegar aquele saco, ele quer levar de um ponto da cozinha até o outro ponto. Uma lembrança que eu tenho aqui de um exemplo do Miguel é que ele quis entrar no carro sozinho. Todas as vezes que a gente ia sair, ele queria entrar no carro sozinho. Nesse dia eu estava atrasada, eu estava com pressa, e aí eu peguei no bumbumzinho dele assim, dei uma leve empurradinha para dar um suporte para ele subir mais rápido. E aí quando ele percebeu que eu o ajudei, ele desceu do carro novamente, me olhou, pediu licença, né, para eu me afastar para ele poder subir sozinho, né? E é uma fase assim que realmente é, exige muito da gente a paciência, né? E aqui o que é bacana também de entender é que tanto nessa fase do pensar, quanto até mesmo na fase anterior, que é a fase do fazer, entender que mais do que a paciência, a gente estar apto a deixar a criança, permitir a criança experimentar, mas também com uma supervisão realmente muito, muito forte. Porque se a criança começa a experimentar as coisas, por exemplo, e se machucar, por exemplo, encosta no forno e queima toda hora, ou começa a tomar choque toda vez que vai lá e mexe numa tomada, ou enfim, um brinquedinho na tomada, esse tipo de coisa assim, ela começa a desenvolver também o medo pelo novo, né? O medo de experimentar. O novo começa a trazer a ideia para ela de perigo. Então, é bacana também entender aqui que a supervisão, o estar mais próximo é algo importante. Então, exige um pouco mais de nós, pais e cuidadores, né? Essa fase do permitir com a supervisão. E às vezes, pela falta realmente de tempo aqui, de dedicar um pouco mais de acompanhar a criança nesse desenvolvimento, nessa fase do ciclo de desenvolvimento dela, é que às vezes a gente segue muito para as proibições, né? Não mexe aqui, não pode aqui, não faça isso aqui, e vale a pena aqui pensar aqui num equilíbrio, né? A Sofia, aqui um exemplo da Sofia também, que além dela querer muito, né, experimentar as coisas, ela também tinha uma característica, ainda tem nela, de desafiar. Desde dessa fase aqui, ela já começava a querer perceber o poder dela, né? O poder dela de persuasão, qual era o limite dela, e é justamente a próxima fase, seria já a próxima fase do desenvolvimento aqui, que é a fase de identidade, né? Que é dos 3 aos 7. E é óbvio que isso varia, no caso da Sofia isso foi um pouco antes, né? Antes dos 3 anos ela já começou a desenvolver essa fase de identidade, que é entender o quem é ela, o que ela pode fazer, até onde ela pode ir. E nessa fase de experimentar, né, do forno, ela sempre ia com o dedinho, ela não ia com a mão cheia, porque ela já entendia que ali era quente. Quando ela quis pôr a mão ali, experimentar aquilo ali, eu falei que era quente, peguei a mãozinha dela, cheguei um pouquinho próximo ali para ela entender que era um pouquinho quente, sem encostar, mas todas as vezes que ela via que o forno estava funcionando, ela ia com o dedinho e eu falava que ela ia machucar. Não faz isso que você vai se machucar. E aí um dia ela foi com o dedinho e foi me olhando. E eu resolvi deixar. Porque eu percebi que a estratégia que eu estava tendo
de orientar, de falar não pode, de mostrar, chegar pertinho, né? Não estava funcionando. Eu estava ali por perto, ela foi com o dedinho e eu experimentei, deixei ela pôr o dedinho lá e ela queimou a ponta do dedinho, mas também nunca mais pôs a mão no forno, né? Infelizmente eu percebi ali que muitas das vezes ela gosta de experimentar, ela não leva o que o outro diz como regra, o que é um comportamento bacana, mas também traz aquela o destemido ao ponto de talvez se colocar em risco, né? Realmente ela não pôs mais a mão no forno, mas ela aprendeu não me ouvindo. Ela precisou aprender com a experiência de colocar o dedinho ali, né? Bom, nessa fase de identidade, que é a quarta fase de desenvolvimento aí, que vai dos 3 aos 7 anos, né? Aqui a criança começa também a despertar a sua curiosidade sexual. É aqui que o menino começa a perceber que ele é diferente da menina, ele vai querer olhar, ele vai querer tocar os seus órgãos genitais, ele vai começar a sentir algumas sensações agradáveis ao tocar ali aquele local, ele vai colocar as mãos ali mais vezes, né? E aqui é muito bacana você permitir, no sentido de não repreender, né? Um furo aqui pode acontecer se de repente a criança ela é repreendida ou ela apanha, ou o pai ou a mamãe grita com ela falando que isso é ruim, que isso é feio, por exemplo, se perceber que ela tá lá de perninha aberta, por exemplo, a menininha no espelho, vendo ali como que funciona a sua vagina, né? Então aqui sempre a orientação também, nessa fase, por exemplo, com a Sofia, eu mesma mostrei para ela como era. Eu estive com ela nesse processo, na hora que ela abriu as perninhas ali, mostrei que a pelinha é frágil, que a mãozinha tem que estar limpa na hora de tocar ali, porque pode machucar, né? Então é bacana essas orientações assim. E também aqui uma permissão, um observar, o ver como está, interagir aqui com cuidado, é, entender, por exemplo, orientar que se ela, de repente ela tá ali abrindo as perninhas, pondo a mão ali no local público, né? Entender que aquele órgão é um órgão reservado, que é dela, que só ela põe a mão. E aqui você já começa as orientações aqui até mesmo de questões aqui de prevenção contra o próprio abuso sexual, né? Começa aqui as primeiras conversas sobre esse assunto, né? E com essa experiência do poder, ela realmente ela vai explorar o limite dela, ela vai desobedecer, ela vai querer saber quais são as consequências que isso vai ter. Se você coloca uma condição aqui, ela vai querer testar para ver se realmente você foi firme no que você disse, se realmente a sua palavra, você cumpre a sua palavra. No exemplo, tipo, eles estão brigando ali, a Sofia com o Miguel tá brigando, e ali eu falo assim, se vocês não pararem de brigar, eu vou colocar os dois, cada um no seu quarto ali, para fazer tarefa sozinho, por exemplo. Ou se vocês não pararem com isso, ou Sofia, se você não parar de fazer isso, eu vou te colocar de castigo, uma semana sem ver TV. Então você tem que tomar muito cuidado, mamãe, no momento em que você coloca essas condições, porque se você colocar, é importante que você cumpra. É importante que você mantenha a sua posição, porque isso vai ser muito importante para ela, até mesmo de entender você como realmente uma autoridade de respeito, de que o que você diz tem valor, que o que você diz tem consistência e que vale a pena ser considerado, né? Então é bem bacana aqui pensar a respeito nas condições do que você vai fazer aqui, do que você vai colocar, principalmente no momento de fazer uma repreensão, né? A quinta fase, que é a fase aí dos 7 aos 12 anos, já é o momento em que eles começam a desenvolver novas habilidades e potencialidades. Aqui é quando eles querem experimentar movimentos corporais, cambota, andar de cabeça para baixo, andar com uma perna só, jogar o corpo por cima da cabeça e colocar os pés na parede, né? Fazer aquelas estrelinhas.
curiosidade em tentar saber se elas podem fazer coisas que só adultos fazem, por exemplo, cozinhar. A Sofia, ela tem uma curiosidade, ela gosta muito de experimentar e de testar as habilidades dela com a cozinha, né? Então aqui começa a fortalecer o adultinho da criança, né? E também o seu quadro de referência aqui, o seu sistema de crenças já começa a ficar mais cristalizado, porque aqui ela começa a entender de valores, né? É aqui também que ela vai querer testar, por exemplo, pegar uma coisinha do coleguinha sem permissão, sabe? Ela pode começar, aqui é importante a sua presença, né, papai? A sua presença, mamãe, aqui, para fortalecer a questão de valores sobre honestidade, segurança, família, confiança, né? Autoconfiança, de que ela é ok, de que ela pode, a visão de mundo dela pode ser ok. E na próxima fase, que é a fase de regeneração aí, que é dos 13 aos 18 anos, é onde esse processo amadurece, né? Onde o adulto dessa criança começa realmente a estar mais fortalecido. Aqui a criança já começa a experimentar as mudanças corporais, né? Ela tem uma preocupação maior com o sexo, ela já percebe o outro como um ser sexuado, já tem aquela visão maior do homem e da mulher, né? E já começa a perceber os seus desejos, ela pode já querer experimentar, né? Relações, jeitos de se relacionar. Então é uma fase realmente aqui de conflitos, né? E que ela começa a colocar em xeque tudo isso que ela desenvolveu e experimentar aqui nessa fase aí de amadurecimento, né? E a próxima fase, que é a sétima e a última, já é a fase de reciclagem, que ela vai ali, acontece próximo ali dos 19 anos, né? Que aqui a personalidade do seu filho, ela já está formada, né? Ela já está com aquele componente criança dela já formado, né? O adulto dela já está aqui também já com energia bastante forte nesse componente ali, onde ela já consegue lidar com fatos e dados ali na medida do possível, conforme as experiências que ela teve, e ela já tem ali também os conceitos aprendidos com as figuras parentais dela ali, que são os valores mesmo, as crenças dela já consolidadas, né? E aqui nesse momento de regeneração é porque ela começa a transitar novamente por essas fases das etapas de desenvolvimento aqui para realmente confirmar, né? Para revalidar a personalidade dele ou até mesmo para fazer alguns ajustes aqui de reciclagens, né? Caso ele perceba que é ok ele fazer nesse momento. E passamos também por essa fase em outros momentos da nossa vida. Seguimos por esse ciclo. É como se fosse uma espiral em que vários momentos da vida a gente percorre por essa primeira fase do ser, a do fazer, a do se perceber ali na sua identidade, né? A de experimentar novas habilidades. E isso acontece, por exemplo, pode acontecer quando você está num emprego novo, né? Que no primeiro momento ali é importante você se sentir aceito, bem-vindo, né? Para você depois passar pela fase do fazer, que é se colocar à disposição, experimentar a de identidade, onde você já começa a propor soluções, a colocar os seus pontos de vista de forma mais assertiva, né? Então, quando você está no emprego novo, você passa por essa fase. Quando você está passando por um processo de doença, adoecimento, né? Quando você recebe aí a notícia de uma doença desagradável, como por exemplo a que nós vivenciamos aí neste momento, que é a questão do Covid, ou um diagnóstico, por exemplo, de um processo cancerígeno, né? A gente também passa por esse momento, né? Por essa fase onde a gente precisa ser acolhida, onde a gente precisa ser cuidada, para depois a gente pensar no que fazer, né? Experimentar alternativas do que fazer, avaliar essas questões, pontos de vistas, buscar a reciclagem interna de coisas que você vai aprender com essa experiência, né? E quando uma mamãe ganha o bebê também, né?
ela também precisa de cuidados, né? Essa mamãe aí do 0 aos 6 meses, para que ela possa cuidar do seu bebê, para que ela possa fornecer o que esse bebê precisa, ela também precisa ser fornecida, né? E muitas das vezes um furo nessa fase aqui é o que desencadeia a famosa depressão pós-parto, né? Nessa, é, essa, nessa fase aí que lá atrás, talvez por algum momento ela não se sentiu acolhida o suficiente ou não recebeu o contato físico suficiente que ela precisava naquela fase. Quando você também está muito estressado, ou quando você está ferido, quando você se sente vulnerável, quando um processo de um relacionamento termina, um namoro, um casamento, né? Também são fases em que nós passamos na nossa vida e que a gente percorre novamente por esses círculos, né? Por essas etapas, né, de desenvolvimento. E por que é importante colocar isso? Que apesar de ser a forma como a nossa personalidade foi construída ali desde que nós nascemos até os nossos 19 anos, 21 anos, é importante a gente saber que temos outras oportunidades na vida de passar por elas, de revalidar, de confirmar, de fortalecer algumas crenças, algumas questões do nosso quadro de referência, mas também de fazer atualizações. Atualizações no nosso jeito de ver, no nosso jeito de sentir, no nosso jeito de pensar, no nosso jeito de agir, no nosso jeito de seguir com a vida, né? Então, esse era o que eu queria trazer para você, né, no dia de hoje. Logo depois que eu terminar aqui, junto com esse vídeo, na descrição do vídeo, eu vou colocar um anexo para trazer para você mensagens, carícias que são importantes para cada uma das fases, para você, por exemplo, fornecer para o seu filho, você identificar onde ele está e você fornecer a ele essas carícias, esses reconhecimentos que traz força para ele viver essa fase de uma maneira mais assertiva, para você entender onde você está nesse momento e o que você precisa buscar para você, né? Se você está passando por um momento delicado em que você está precisando de acolhimento, onde você pode buscar essa força, ou como você no adulto pode também te nutrir de alguma forma nesse lugar. Então vai estar disponível aqui na descrição essas carícias, esses reconhecimentos por cada fase de desenvolvimento.